Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Leonardo Bonfim, professor de física de vocês. E nesse capítulo a gente vai ver campo magnético e como calcular o campo magnético. Então, o campo magnético está sempre relacionado a um ímã, pois ele possui cargas. Essas cargas negativas, ao estarem relacionadas ao ímã, ele forma um campo magnético, beleza? Então, como que a gente calcula o campo magnético? Essa fórmulazinha aqui, não vamos estar calculando. Por quê? O B significa campo magnético. O V é a velocidade da carga, dividido por 1 com a velocidade ao quadrado. Que velocidade é essa? Velocidade da luz, que é extremamente muito rápida. E o E é o vetor, tá? Que a gente vai estar trabalhando com vetores aqui. E também a gente pode estar calculando com o vetor velocidade de carga igual a permeabilidade magnética, que é o μ, vezes a distância, tá? Que é o deslocamento aqui, ó. Essas duas fórmulas aqui a gente não vai estar utilizando, mas aqui é o cálculo geral, tá? Por quê? Porque a velocidade da luz é um número muito grande. E aí é meio complicado fazer cálculos com a velocidade da luz, beleza? Então, ó, o que que acontece? Quando a gente tem um campo magnético, todo campo magnético tem que ter uma carga. E a gente tem aquela velocidade e o ângulo da onde está vindo essa carga. Quando você multiplica todos esses fatores, a gente tem a força magnética, tá? E a força magnética, quando ela é negativa, ela tem um sentido oposto ao movimento do campo magnético. Se estiver positiva, é que ela está com o mesmo sentido as duas. E ela tem um movimento circular, centrípeta. Então a gente vai estar mexendo com o número π, que é igual a 4,1314, tá? E onde é que a gente usa o eletromagnetismo? Então, o eletromagnetismo a gente usa em motores, tá? Que aí o motor, a gente vai conseguir mudar a polaridade norte e sul. Com isso, a gente muda a polaridade negativo e positivo, fazendo então funcionar um motor. E também ele interpreta como sinais binários, como 0 ou 1. É a famosa bússola, tá, gente? Então, motores eletromagnéticos usam muito o ímã, tá? E aí, quando você tem ímã, você também está gerando campo magnético, tá? As bobinas também funcionam através desse emprego eletromagnético, tá? Então, como é que aconteceu? Linus Pauling ele trabalhou com a regra do octeto. Então, ele viu que os elementos químicos eles ficavam instáveis com 8 elétrons na última camada. Um dos seus estudos foi o estudo quântico. Ele descobriu que os números, os elétrons, eles sempre se formavam em par, que é o spin. Então, você tinha um spin negativo e um spin positivo, um que girava para a esquerda, outro que girava para a direita. E aí, eles se completavam quando você tinha todos os pins com um para a esquerda e um para a direita. Então, se você não tivesse esses elementos químicos sem, sem sem esse desequilíbrio, a gente não ia haver ligações químicas, então a gente não conseguiria formar as substâncias. Então, a gente tem que ter esse desequilíbrio químico para que a gente consiga fazer as ligações químicas, tá? Com essas ligações químicas, a gente conseguir formar todas as substâncias que a gente conhece hoje. E tudo isso foi através de Linus Pauling, com a regra do octeto, trabalhando os números quânticos. Que aí ele viu que tinha que ter um spin girando para a esquerda e outro para a direita para se completar, beleza? Então, fluxo magnético. Fluxo magnético, a gente tem o número B, né, que é o campo magnético, igual a força dividido pela área. Então, é a quantidade de linhas que passam um determinado tempo. Quanto mais linhas, mais forte é esse meu campo magnético, beleza? É bem tranquilo, tá? Que aí vai ter sempre uma única direção, naquele mesmo fluxo lá de força de linhas de força, a gente não cruza uma com a outra, quanto mais linhas, mais forte, assim por diante. E aí a gente teve um cálculo, que é um Tesla, tá? Então, um Tesla que está trabalhando com esse fluxo, ele conseguiu mapear esse fluxo através, ele pegou uma área com 1 metro quadrado e calculou quantas linhas dessa passavam em um determinado tempo, beleza? Então, como é que a gente definia amperes? Amperes a gente definia que era intensidade, agora a carga dividido pelo tempo. Só que quando você tem o campo magnético, ele é um pouquinho diferente. Então, a gente tem uma força aqui, tá? Que é igual a impermeabilidade magnética, igual vezes intensidade 1 e 2, o comprimento, dividido por 2π, porque a gente está trabalhando com raio, porque é uma força centrípeta, tá? Vezes a distância, que é o tamanho do raio. E aí ele calculou tudo isso utilizando a, o comprimento como 1 metro, tá?
e a distância como 1 metro também. E aí ele conseguiu achar que o fluxo aqui, ó, era de 2π igual a vezes 10 elevado a menos 7, tá? Newtons por metro, porque é força por comprimento. Então aqui a gente conseguiu achar essa constante através desse cálculo matemático aqui, beleza? E ainda a gente não vai usar essa fórmula aqui. A fórmula que a gente vai estar utilizando é uma outra fórmula que a gente vai ver quando a gente for fazer os exercícios, beleza? Então vamos lá. Então, a partir daquele cálculo lá, que a cada 1 metro a gente tinha dois fios de cargas opostas, sentidos opostos, tá? Paralelos um com o outro. E aí a gente viu que tinha um ampere cada. A 1 metro de distância, a gente consegue ter 2π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Que é aquele cálculozinho que a gente estava vendo anteriormente. Só beber um pouquinho de água aqui. Então vamos aos exercícios. Então a fórmula que a gente vai estar utilizando é uma fórmula diferenciada, tá? Que vai ser essa aqui. Para todos que a gente for fazer, a gente vai estar utilizando essa fórmula, que vai ser campo magnético é igual a impermeabilidade magnética, que é aquele Uzinho. É muito difícil fazer, tá, gente? Vezes vezes I, beleza? Dividido por 2π vezes a distância. Então vamos aos cálculos. A gente vai usar essa fórmula aqui em todos os exercícios, tá? Dois fios paralelos extensos são percorridos por uma corrente de intensidade 3 e 5, do mesmo sentido. A distância entre os fios é de 40 centímetros. Lembrando que a gente tem que usar a distância em metros. A permeabilidade magnética é de 4π, esse P aqui é o π, tá? Vezes 10 a menos 7. A intensidade da força por unidade de comprimento entre os fios é. Então a gente calcula aqui, ó. Então vai ficar 4π vezes 10 a menos 7. Eita, que escapou o mouse aqui. Vezes 3 vezes 5, que dá 15, que estão do mesmo sentido. 2π vezes a distância. Lembrando que aqui é 40 centímetros é igual a 0,4, beleza? Primeiro passo, a gente corta esse π com esse π aqui, tá? Segundo passo, esse vezes 10 a menos 7, a gente não vai mexer nele. Então, a gente calcula direto aqui, sem usar esse 10 a menos 7, tá? Então, vamos lá. Campo magnético, quanto que é 4 vezes 15? 60. Beleza? Quanto que é 2 vezes 0,4? 0,8. 60 dividido por 0,8 vai dar 75. 75 o quê? Vezes 10 a menos 7. Como eu posso andar com 1 para vírgula, quando eu ando para cá, eu aumento um número aqui. Então, vai ficar 7,5 vezes 10 a menos 6. Então, a nossa resposta aqui é de atração, porque estão no mesmo sentido, beleza? Então, aqui, ó, letra A. Então, vamos recapitular aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7, que é aqui a permeabilidade magnética. É um Mzinho, mas pode ser o U, tá? Vezes 15, porque estão do mesmo sentido. 3 vezes 5, 15. Aí 2π vezes a distância. A distância é 40 centímetros, mas a gente transforma em métrica 0,4. Corta π com π. Esquece essa parte aqui. A gente esquece essa notação científica por enquanto. 4 vezes 15, 60. 2 vezes 0,04, 0,8. Divide um com o outro. Aí a gente coloca a notação científica aqui de novo. Anda com a vírgula, acha o resultado. Beleza? Tranquilo e bem simples. Número 2. A intensidade da força entre duas correntes paralelas de distância r, uma da outra proporcional a R igual a 1, tá, gente? Que é aquela lá da formulazinha do Izinho lá, tá? Então, vamos lá. 4. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. Qual a intensidade do vetor campo magnético originado num ponto de distância de 0,25 metros do fio? Mi é igual a 4π vezes 10 a menos 7, que é aquela constante que a gente fez aquele cálculozinho lá, tá? Então, aqui é o π, tá? Então, vamos lá.
campo magnético é igual a μ, que é 4π, vezes 10 a menos 7, vezes 1,5, que é o ampere, dividido por 2π, vezes 0,25, que já está em metros. E aí a gente faz aquele esqueminha lá, ó, corta π com π, esquece a notação científica e faz a multiplicação direta. 4 vezes 1,5 vai dar 6. E 2,025 vai dar 0,5. 6 dividido por 0,5 vai dar 12. Vezes 10 a menos 7, tá? Lembrando que a gente tem que colocar a notação científica no final. Ando uma vírgula para cá, fica 1,2 vezes 10 a menos 6. Letra C. Então, recapitulando de novo, colocamos o μ vezes a intensidade elétrica, 2π, que é da fórmula vezes a distância, já estava em metros, cortou π com π, esquece 4 vezes 1,5, 6, 2,025, 0,5, divide um pelo outro, aí você joga a notação científica, anda com a vírgula, aumenta o número. Último exercício, número 5. O número 5 ele é um pouquinho diferente, tá, gente? Ele já deu o nosso B e ele quer saber o I. Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar... calma aí, caneta vermelha. 10 igual a menos 6 igual 6π, porque a nossa permeabilidade magnética é diferente, vezes 10 a menos 7. Deixa eu desenhar o πzinho aqui direito. Vezes I, que ele quer descobrir, da fórmula 2π vezes... Qual é a distância? 1. Primeira coisa, corta π com π, multiplicação cruzada. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 7, vezes I, igual 10 vezes 2, 20, a menos 6. Então, aqui vai ficar I é igual a 20 elevado a menos 6. Opa, ficou parecendo 26. É 20 dividido por 6 vezes 10 a menos 7. O resultado disso tudo aí, galera, é igual a 3,333. Aí vai dar uma dízima, tá? Que é aí a resposta letra A. Então, ó, os exercícios que vocês têm que focar. O exercício número 4 e o exercício número 2. Ou o exercício número 1 e o 4, beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula. Os cálculos são um pouquinho complicados, mas é que nem eu falei. Esquece a notação científica, corta os pi e depois joga a notação científica no final, beleza? Fiquem com Deus e bons estudos.